De todos os planetas do nosso universo, sabemos que apenas um deles tem como manter a vida. A uma distância ideal do Sol, o planeta Terra tem um clima perfeito. A Terra localiza-se em um ângulo de exatos 23 graus e meio do Sol. Sem esta inclinação crucial, tudo, do modo como conhecemos, seria diferente. Aos poucos, as estações são definidas, assim como os extremos opostos climáticos, calor e frio. E paisagens de beleza espetacular. Passamos um ano com nossos amigos animais, observando-os na luta para criarem seus filhotes num mundo em constante mudança. Janeiro. É o ponto final do inverno nas altas regiões árticas e não se vê a luz do sol há mais de um mês. Um pai, sozinho numa região erma e gelada. Ele procura por comida em meio à permanente escuridão. Mas não há muito o que comer. Tudo que vive está em compasso de espera. Finalmente, o Sol faz sua primeira aparição sobre o horizonte. E uma outra coisa também faz sua primeira aparição. Uma mamãe urso polar ficou escondida em sua toca o inverno todo. Agora a neve está menos densa. E depois de ter ficado confinada embaixo da neve por tanto tempo, ela não resiste e brinca um pouco sobre os declives. Mas ela não está sozinha. Agora eles estão com 2 meses e estão vendo a luz do dia pela primeira vez na vida.
É hora do café da manhã dos pequeninos. A mamãe usa a promessa de boa comida para persuadi-los a cruzar os declives, mas não é fácil dar os primeiros passos. Leite é o desjejum preferido daqui. Na verdade, é a única escolha. É tudo que os filhotes conhecem desde que nasceram. A mãe não se alimenta há 5 meses e já perdeu metade de seu peso. Mas ainda assim permanecerá aqui nestes declives cuidando dos filhotes até que aprendam a andar. Algo que, como podemos ver, ainda pode demorar um pouco para acontecer. Todo o ano nesta época eles precisam desesperadamente de comida. Ainda descerão para o pé do morro para brincar com o pai deles no gelo antes que comece a derreter com a luz quente do sol. O mar de gelo é o único local onde os ursos podem caçar focas. E se não fizerem isso a tempo, irão perder sua plataforma de caça e a família poderá morrer de fome. Por enquanto, o gelo é forte o suficiente para apoiar o pai deles. Mas o pai não será muito útil para a mãe e seus filhotes. O instinto o leva a caçar só para ele mesmo. Essa corrida para alcançar o mar de gelo é mais urgente do que nunca. Nosso planeta está aquecendo e o gelo derretendo prematuramente a cada ano que passa. A mãe só tem mais 10 dias para guiar os filhotes até o mar de gelo. Agora, eles já estão andando melhor, mas parece que ainda não acertaram a direção correta. Ao contrário dos humanos, os filhotes de ursos polares nem sempre obedecem suas mães. Finalmente, todos estão posicionados para a direção certa e a jornada no gelo inicia-se. A poucos quilômetros da praia, o gelo já está se rompendo. A mãe conduz seus filhotes para o início de suas vidas às margens deste novo mundo cada vez mais perigoso. Mas eles não sabem como é difícil a realidade severa da vida no Ártico. É improvável que ambos filhotes sobrevivam ao primeiro ano de vida. Rumo ao sul. A milhares de quilômetros dos ursos, coníferas raquíticas ainda conservadas no gelo,
sinalizam o limite climático para o crescimento de árvores de nosso planeta e o início da floresta boreal. Este vasto cinturão de árvores forma um círculo quase ininterrupto ao redor do norte do globo terrestre. Estas coníferas possuem folhas em forma de agulha, virtualmente não comestíveis. Portanto, a floresta comporta pouquíssimas formas de vida animal. Neste mundo silencioso, pegadas raramente são encontradas na neve. E os animais que vivem aqui são tão difíceis de serem vistos que mais parecem espíritos. O lince percorre centenas de quilômetros em busca de uma presa e provavelmente jamais passará por um mesmo trecho da floresta 2 vezes. Essa criatura é a alma desta região inóspita. Um terço de todas as árvores do mundo estão aqui. Existem mais árvores do que em todas as florestas tropicais do mundo somadas. Como o planeta posiciona-se em direção ao Sol, a primavera aproxima-se pelo sul e a floresta boreal desvenda-se por sobre um cobertor de neve. A floresta produz tanto oxigênio que refresca a atmosfera do planeta inteiro. Abril, e a vida começa a retornar para o norte reaquecido. Visitantes reúnem-se neste refúgio vindos de todos os cantos do nosso planeta. Eles chegam para aproveitar ao máximo de todo este alimento da primavera e para dar à luz os seus filhotes. Em nosso mundo de constantes mudanças, cada nova geração é preciosa. À medida em que a neve derrete e os dias tornam-se mais longos, mais de 3 milhões de renas iniciam sua migração ao redor das planícies das regiões árticas. É a mais longa migração por via terrestre do planeta Terra. Algumas manadas viajam 3.218 quilômetros em um único ano. E são totalmente dependentes de vastos espaços abertos. A manada mantém-se em movimento constante e, por isso, novilhos recém-nascidos precisam ficar de pé e começar a andar logo no dia em que nascem. Mas estas vastas manadas não viajam sozinhas. Lobos
adultos as acompanham sorrateiramente ao longo do trajeto e estão famintos. A princípio, o ataque parece casual e aleatório, mas esta corrida em direção à manada é uma tática para gerar pânico. Na confusão, o novilho separa-se de sua mãe. O novilho é jovem, mas capaz de correr do lobo, contanto que ele não tropece. Nesse ponto, a disputa é equilibrada. Ou a rena irá cometer um erro, ou, depois de alguns quilômetros, o lobo irá desistir. Primavera no Ártico, e agora o sol jamais se põe. E mais adiante, em direção ao sul, a luz solar já começa a produzir sua mágica gloriosa. Estas são as florestas que conhecemos bem, as florestas de folhas largas da Europa e da América do Norte. Mais do que qualquer outra floresta, estas estão lotadas de cidades e glebas de terras cultivadas. Só restaram fragmentos. Os verões aqui são mais longos e árvores obstinadas conseguem florescer. Elas são muito mais comestíveis do que as coníferas do norte, logo estas florestas são habitadas por muitas formas de vida. Primavera também significa aulas de voo para os mandarins. A mãe fica no ninho, lá em cima, no topo das árvores. É função dela dar o exemplo e mostrar como se faz. É o primeiro voo.
Na verdade, eu não chamaria isso de voo. Parece mais uma queda com estilo. Calma, ainda faltam dois. Um pouso perfeito. Ou quase. Com tantas aventuras em andamento, quais outros desafios ainda aguardam os mais novos recrutas de nosso planeta? O ritmo das estações é um glorioso legado que herdamos graças a esta tão fundamental inclinação do planeta Terra. À medida em que as estações se modificam, essa mesma floresta irá nos revelar suas cores espetaculares do outono e, finalmente, perderá suas folhas, abrindo espaço para as neves do inverno. Existem partes do mundo onde não temos as estações. Aqui, na região tropical, o sol brilha 12 horas por dia durante todos os dias do ano. Isso permite que a selva cresça abundantemente e mantenha muitas formas de vida. A floresta tropical agora cobre apenas 3% da superfície do planeta, mas abriga mais da metade de todas as plantas e animais do planeta Terra. As florestas tropicais da Nova Guiné são especialmente preciosas. Elas são o lar de 42 espécies diferentes de aves do paraíso, cada uma delas mais exótica do que a outra.
Esta é uma floresta especialmente muito rica e, por isso, essa emplumada ave do paraíso não tem dificuldades para encontrar alimento. Logo, pode concentrar-se em tarefas mais importantes, como, por exemplo, arrumar tudo para o grande encontro de hoje à noite. Ele é maníaco por limpeza. Tudo tem que estar novinho em folha e brilhando antes dela chegar. Opa, faltou um cantinho. Finalmente o palco está pronto. Vamos nessa, gata. Ele é um artista virtuoso, mas infelizmente ela não comparece e nem dá satisfação. Este pretendente em potencial, chamado de a Magnífica Ave do Paraíso, é um mágico com um truque especial. Primeiro, ele anuncia seu show cantando alto para atrair a fêmea. E depois, com a plateia já acomodada, ele começa a fazer suas mágicas. Puxa, isso é impressionante. Mas ela precisa retirar-se por um minuto para pensar. Não tem como uma garota resistir a isso. Ah, puxa vida, não foi dessa vez. Estas florestas tropicais não só desfrutam de 12 horas de luz solar por dia durante o ano todo, elas também precisam de muita chuva. Mas conforme os padrões climáticos mudam, surgem sinais de que estas florestas viçosas estão começando a secar. Os desertos cobrem 1/3 da superfície da Terra e aumentam a cada ano que passa. Esta é uma região onde poucos conseguem sobreviver, só os mais especiais. Estação seca no deserto de Kalahari, no sul da África. Milhares de elefantes já deram início à sua épica busca por comida e água. Os elefantinhos caminham ao lado dos pais. É a primeira jornada deles com a família. As mães seguem as mesmas trilhas que suas famílias já percorreram há décadas. E todas as trilhas levam a um só local:
o Okavango, um enorme delta longe da costa localizado no coração do deserto. No momento está seco, mas a água vai chegar. Por todo o sul da África, milhares de animais viajam de um lado para o outro em busca de água, uma questão de vida ou morte. Este filhotinho luta para acompanhar sua mãe. Esta é a sua primeira viagem e ele precisa desesperadamente de água. Tudo que sua mãe pode fazer é continuar encorajando-o para que ele siga em frente, suportando o calor e toda essa aridez insustentável. Uma tempestade de areia atravessa o caminho deles, fazendo com que fique quase impossível enxergar. A mãe e o filho caminham lentamente e separam-se da manada. Sem a proteção da manada, a mãe e o filhote estão completamente expostos aos perigos do deserto. Parece que há um refúgio a poucos metros. Mas estas árvores mortas não oferecem nenhuma proteção. E a manada já está a mais de 1,5 km na frente deles. A mãe sabe que a manada não pode parar, então eles caminham o mais rápido que podem. Finalmente eles saem da poeira, mas não conseguem mais avistar a manada. Cego pela poeira, o filhote mal tem forças para seguir em frente. Este jovem solitário também perdeu-se na tempestade de poeira. Sedento e exausto, ele segue os rastros de sua mãe, mas na direção errada. Onde poeira e água se unem, o crescimento dos desertos é interrompido. Dunas de areia são substituídas por pradarias e savanas. A grama é o herói anônimo de nosso planeta. Ela impede o crescimento dos desertos e monta o palco para muitos dos maiores espetáculos da Terra. As grandes manadas da região leste da África contam com estas vastas áreas de pastagem para sobreviver. Mas onde existem manadas, sempre existe alguém à espreita.
Nessas grandes planícies abertas ao redor de todo o mundo, um eterno ritual ocorre todos os dias. O drama da caça e do caçador. Este é o círculo da vida, com o qual a maioria de nós, em nossas vidas urbanas, perdemos contato. Eles já estão caminhando há 2 semanas sem parar. O filhote e sua mãe alcançaram a manada, mas estão exaustos e desesperadamente sedentos. As mães guiam a manada em direção a um poço temporário de água. Não é exatamente o paraíso que esperavam, mas estão na metade da jornada e este local parece seguro, pelo menos por esta noite. Quando o sol se põe, os elefantes são forçados a compartilhar da água com os outros animais. Mas estas alianças são frágeis demais. Durante o dia, os elefantes dominam o poço d'água. Mas durante a noite, o equilíbrio de forças se altera. O filhote e a mãe dele estão em risco. Estão mais próximos dos leões do que podem imaginar. Na escuridão total, a visão de um elefante é tão potente quanto a nossa.
mas os leões enxergam com facilidade. Os felinos estão esfomeados e os elefantes sabem disso. Os leões esperam pelo momento certo. São os filhotes que eles cobiçam. O bando organiza-se para um ataque. Os elefantes agrupam os mais jovens e formam um círculo de proteção ao redor deles. Os felinos ficam agitados, esperando por uma brecha na proteção. Aguardam pelo sinal de ataque. Os filhotes estão muito bem protegidos. Os leões terão que se arriscar muito e mudam de tática. Contra este elefante, um leão solitário não teria a menor chance. Mas o bando todo está aqui, 30 integrantes, e são hábeis caçadores de elefantes. Os que sobreviveram a mais uma noite seguem em frente. Estão cansados e apavorados e só obedecem ao próprio instinto. O sol que resseca o deserto também traz água para a região. O sol que brilha vigorosamente nos mares tropicais faz a umidade elevar-se nos oceanos aquecidos e abastece o sistema climático global. Nuvens cheias de umidade vindas do Oceano Índico movimentam-se rapidamente para o norte, cobrindo as montanhas. Ao encontrarem massas de ar mais elevadas, a água resfria e cai em forma de neve. Esta vista majestosa serve de cenário para a mais desafiadora migração da natureza.
No fim do verão, Grous pequenos precisam escapar dos invernos severos da Mongólia, voando rumo ao sul em direção ao clima mais aquecido da Índia. Para chegarem lá, precisam cruzar a cadeia de montanhas mais altas da Terra, as montanhas do Himalaia. À medida em que o Sol aquece estes grandiosos declives, o ar quente ergue-se dos vales. No fim da manhã, a massa de ar quente transforma-se em ventos ferozes. Os Grous são atingidos por esta violenta turbulência que os arremessa para fora da trajetória. Eles não têm escolha a não ser pararem durante a noite ou assumirem um risco de morte. Conforme o sol se põe, os declives resfriam e a turbulência termina. Depois de uma longa noite enfrentando o ar glacial da montanha, os Grous estão prontos para mais uma tentativa. Estamos no início da manhã e a massa de ar quente eleva-se rapidamente. Mas desta vez os ventos estão mais calmos e eles podem usar a elevação térmica para ganharem altura. Mas à medida que a temperatura eleva-se, os ventos atacam de novo. E eles já passaram do ponto de retorno. Na escalada final, cada batida de asa torna-se uma batalha desesperada contra os ventos congelantes. Finalmente eles conseguem, alcançam os picos mais altos da Terra. Do outro lado existe um santuário quente para passar o inverno. O sol derrete a neve e as águas iniciam sua longa jornada de volta aos oceanos.
É o grande ciclo contínuo de luz solar e água fresca que conduz a vida para todos os cantos da Terra. Há muitas gerações, tanto os humanos quanto os animais dependem igualmente dos grandes rios e de seus fluxos sem fim. Depois de meses de estiagem, os búfalos chegam ao final de sua longa migração e os rios começam a fluir novamente no Kalahari. À medida em que as águas cobrem as regiões desérticas, o Okavango é transformado em um paraíso fecundo. Esta é uma África que raramente temos a oportunidade de ver. Um suntuoso mundo aquático totalmente dependente de uma inundação sazonal que se origina em um oceano tropical a milhares de quilômetros de distância dali. A maioria dos animais sente-se em casa neste aguaceiro revigorante, mas alguns não sabem o que fazer com suas novas casas de frente para a praia. Depois de semanas de marcha, os elefantes estão exaustos e lutam para continuar seguindo em frente. A mãe sabe que pode pressentir a água à distância e encoraja todos os outros a fazerem uma última tentativa. Agora faltam poucos dias para chegar.
O ciclo sazonal que leva a vida para a região é tão importante quanto os oceanos. É verão, e as baleias jubarte estão na região tropical, onde acasalam e dão à luz seus filhotes. Este filhote tem poucas semanas de vida e, como qualquer outro recém-nascido, ele precisa de uma mãozinha. A mãe o leva para a superfície, assim ele conseguirá respirar com mais facilidade. Estas águas rasas são ótimas para criar os filhotes. São quentes, calmas e possuem poucos predadores. O filhote brincalhão agora está tomando mais de 500 litros de leite por dia. Mas a mãe está faminta. Nestas águas cristalinas não há nada para ela comer. Para encontrar comida, ela deve guiar seu filhote para regiões com mais alimentação nas extremidades ao sul de nosso planeta. É a mais longa migração de todos os mamíferos marinhos. Em alto mar, as baleias encontram-se na hora do rush. Golfinhos aproximam-se de suas presas. Centenas de fragatas participam do ataque. Atingindo velocidades de mais de 100 km por hora, são os guepardos do mar. O oceano agora está bravio e as baleias nadam mais devagar. A mãe e seu filhote precisam nadar em direção ao sul por metade do globo para alcançarem seu destino, a Antártica.
As regiões tropicais estão a milhares de quilômetros atrás deles e eles nadam em direção aos mares tempestuosos. Os ventos e as correntes retiram os nutrientes das profundezas e a vida floresce onde quer que os raios solares possam penetrar. Para nosso filhote que está em sua primeira viagem, essas experiências são completamente novas. Por enquanto, a jornada deles tem sido segura e distante dos perigosos predadores que perambulam em alto mar. Pelo menos, até o momento. O grande tubarão branco. O maior peixe predatório do planeta. Fim de verão no Ártico e a neve derrete rapidamente. A mãe e seus 2 filhotes passaram por muitas dificuldades nas calotas de gelo tão inconstantes. E ela é forçada a guiar os filhotes famintos de volta para a costa. O pai deles passa por apuros ainda piores. Ele perambulou por quilômetros e agora o gelo está muito fino para sustentá-lo. Ele corre o risco de ficar encalhado nas águas congelantes e, se não agir depressa, poderá ficar perdido no mar. O aguaceiro glacial vem do solo para misturar-se com a água do mar e acelerar o descongelamento. O tempo está se esgotando.
pai está faminto e tenta de tudo só para manter-se em cima do gelo. A cada ano que passa, nosso planeta se aquece mais e cada vez há menos gelo no Ártico. É um desastre para os ursos polares. Sem uma plataforma de caça, terão que se esforçar muito para sobreviver. A mãe e seu filho seguem em frente lentamente por águas traiçoeiras. Estão a quase 4.800 quilômetros das regiões tropicais e os ventos sopram fortemente. O filhote e a mãe batem suas barbatanas na água para manterem um contato bem próximo um com o outro. O filhote pode escutar sua mãe apesar do bramido do mar e das ondas. Isso o mantém calmo e o direciona durante a tempestade. A beleza congelada dos mares do sul. Estamos em outubro e aqui no hemisfério sul isso significa que o verão está a caminho e a vida regressa. Pinguins Adélie estão com pressa para chegarem na região onde fazem seus ninhos. Você pode não saber disso, mas são uns dos poucos animais com um tobogã embutido. Dezembro. E aqui, no extremo sul de nosso planeta, o sol jamais se põe. O verão antártico é curto, mas por alguns momentos o calor do sol desvenda baías congeladas. Nas profundezas, algo se movimenta. Eles conseguiram. Finalmente, depois de uma jornada de 6.400 quilômetros, nosso filhote e sua mãe chegaram acompanhados de seus amigos. Eles celebram comendo sua comida predileta, krill, um camarão que começa a se aglomerar aqui assim que o gelo começa a derreter. A mãe e o filhote podem finalmente fartar-se de tanto comer.
As baleias usam uma técnica de pesca já utilizada há muitas gerações. Elas sopram bolhas à medida que nadam em círculos para criar uma rede de bolhas. A rede envolve os crios e os aprisiona. Então as baleias surgem no meio da rede de bolhas, sorvendo milhares de crios em uma única bocada. Em poucos meses, o verão irá desvanecer e chegará a hora de iniciar a longa jornada de volta para casa. Verão na Antártica. E a maior mudança sazonal de nosso planeta está em andamento. O sol começa a recuar e em breve o continente irá mergulhar de volta na escuridão. E os pinguins? Bem, não lamente por eles. Ficam de camarote assistindo o mais espetacular show de luzes da Terra, a aurora boreal. Ao norte de nosso planeta, onde nossa história começa, o mar de gelo já está quase derretido. É o pai dos filhotes e ele está em sérios apuros. A fome o forçou a ir para longe no mar em busca de focas encontradas dentre os fragmentos de gelos remanescentes. Ele parece à vontade nestas águas, mas ele está exausto. Se em breve não encontrar uma plataforma firme neste vasto oceano, ele irá se afogar. Depois de muitos dias no mar, o urso exausto chega às margens desta animada praia pública. Ele perdeu metade de seu peso e agora está desesperado por comida.
Mas uma morsa é muito maior do que suas vítimas costumeiras. São os filhotes que ele vai tentar atacar. Mas os poderosos adultos são um risco mortal com suas presas. As morsas pressentem o perigo e fecham o cerco ao redor dos seus filhotes. Ele ameaça furar a barreira, mas as morsas continuam firmes. Talvez ele seja o maior carnívoro do mundo, mas seus oponentes também são fortes, e ele está evidentemente enfraquecido devido à sua provação no oceano. Um filhote tenta se esconder atrás de sua mãe. E o urso tenta tirar a mãe do caminho. Agora o bando foge para a água e o tempo está se esgotando. Ele tenta repetidas vezes sem obter sucesso. As presas das morsas cortam como faca, e ele precisa evitá-las a qualquer custo. As morsas fogem para todos os lados, forçando-o a optar por uma escolha que ele não queria: atacar dentro da água. A morsa escapa de seu predador enfraquecido. Ele apostou tudo e perdeu. Ele nunca teria atacado uma vítima tão perigosa se não estivesse tão faminto e desesperado. As morsas estão calmas novamente. O urso não é mais uma ameaça. Incapaz de se alimentar, o pai dos filhotes não poderá sobreviver.
O vento e a chuva, o fogo e o gelo chegaram e foram embora. Um ano se passou e os filhotes agora são independentes. Abandonaram suas mães e são bem-sucedidos. O espírito corajoso do pai deles estará sempre vivo em seus jovens corações. Assim como todas as nossas crianças, eles são a esperança do futuro e a prova do poder de regeneração da vida neste mundo que todos nós compartilhamos. Sim, um mundo cheio de realidades cruéis, mas às vezes é simplesmente o paraíso. Eu nunca andei numa coisa dessas antes e... claro que eu tô um pouquinho nervoso. Em parte porque... bom, é só uma cadeira com um balão em cima e... em parte porque eu vejo onde minha cabeça vai ficar, que é bem próxima daquele maçarico. Eu tenho medo de altura, é claro. Eu tenho muito medo de cair e me espatifar no chão. Mas eu também tô muito feliz, porque tem até um super cinto de segurança. Pronto para partir. Finalmente conseguiram. Diga quando. Panorâmica. Deixa trancado, vou olhar pela janela. Peraí, Doug, ele tá voltando pra cá. Esse é o problema quando chegamos perto de um urso. Mesmo protegidos por uma cabine. Primeiro dia. Primeiro dia, o urso do lado de fora da cabine. Aguenta firme. Urso polar do lado esquerdo. Já localizei, vai em frente. Localizou? Localizei. Lá está ele. O velho urso polar. Ele é magnífico. Puxa, é fantástico. Pare! Lá vai ela, tá chegando perto. Belo começo. Isso, aqui, tá super nítido. Bem aqui. Tem um leão bem perto da porta.
Tem uns leões lindos por aqui. Isso é muito mais difícil do que eu imaginava no primeiro dia. Michael, tá vendo alguma coisa? Traz pra esquerda, esquerda, agora direita. Isso aí, deixe no meio do quadro. Ótimo. Bem na hora. Legal. Do lado esquerdo do barco, o tubarão tá voltando. Nossa, inacreditável. Consegui isso aí. Essa vai valer. Vou descer. Desculpa. Ah, idiota. Eu sou um idiota. Tudo bem? Tudo, eu tô bem. Eu vou arrumar. Machucou? É, eu acho Mas que tudo sim. bem? Só uns arranhões.